Olá, muito boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Armados com fuzis, bandidos atacam 2 bancos no interior do estado. A quadrilha fez um cordão humano com reféns. O assalto foi perto do meio-dia em Pedras Altas. Futuro incerto para 10 famílias de Porto Alegre. Moradores foram retirados de um prédio público abandonado que estava ocupado desde março. Nesse inverno é inadmissível a gente pensar que as pessoas têm que morar na rua. Fim de semana doce no sul do estado. Direto de Pelotas, a gente traz todas as delícias e atrações deste ano da Fena Doce. A expectativa é vender mais de 2 milhões de unidades até 23 de junho. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. A Prefeitura da capital concluiu no fim da tarde a remoção de 40 pessoas que desde março moravam num prédio público abandonado. O argumento para a desocupação é que o espaço antes utilizado para o consumo de drogas oferece risco de desabamento. Pelo menos 5 caminhões ficaram à disposição das 10 famílias que moravam na chamada Ocupação Baronesa, no bairro Menino Deus, na capital. Mas Fábio decidiu não fazer uso do transporte. Botar nos olhos da rua? Vamos ficar no olho da rua. É isso que eles querem, é isso que a gente vai fazer. Pai de 5 filhos, ele não concorda com a oferta feita pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre de levar mulheres e crianças para um abrigo e homens ficarem em outro. E por isso tomou uma atitude drástica. Decidiu se mudar com a família para a rua, em frente ao prédio onde antes moravam. Eu trabalho como vigia, trabalho de noite, tá? Como é que eu vou chegar dentro de um albergue depois do horário que eu trabalhei? Eu não dormi ainda. E aí como é que vai ficar? Hoje, agora, saindo daqui, eles não vão ficar na rua, eles vão ter direito a ficar num abrigo. Mulheres com as suas crianças e homens separados, né? Assim que tiver vaga disponível no abrigo de famílias, poderão ser transferidos para lá. O local estava abandonado há mais de uma década. Antes de ser ocupado pelas famílias em 28 de março, o prédio ainda passou por um incêndio. A prefeitura alega que há riscos de desabamento e, por isso, pediu a desocupação. Existe um laudo feito pelo Leme da URGS que diz que esse prédio não tem nenhuma irregularidade estrutural e as famílias aqui hoje estão com muito menos vulnerabilidade do que depois desse despejo. Durante a tarde, os acessos ao prédio foram fechados com tijolos para evitar novas ocupações. Os portões também serão lacrados. Enquanto isso, a Guarda Municipal deve permanecer no local até que a Prefeitura defina o destino do terreno e do prédio. Para a coordenadora da ocupação, retirar as famílias e principalmente as crianças que frequentam escolas da região está longe de ser a melhor opção. Foi a total violação dos direitos humanos, principalmente das crianças. Como é que é olhar para tua filha e imaginar que ela vai passar essa noite na rua? Bom, não tem palavra. Não tenho o que dizer. Eu também não tenho muito o que dizer. E eu deixo aqui o meu apelo para a Prefeitura encontrar uma solução para a família do Fábio, na verdade, para todas as famílias, porque eles só querem um teto, uma casa. Moradia é um direito fundamental. Eu estive lá na Ocupação Baronesa na semana passada, eu visitei as dependências do prédio, conversei com os moradores, são famílias, são vidas, não são números. Pais que só querem dar uma vida digna para os filhos. E as crianças estão matriculadas em escolas ali da região, ou seja, estão estudando. A advogada do movimento, a Clarice, me passou há pouco que a prefeitura teria retirado o procedimento de demolição do prédio, que parece comprovar que o prédio não corre risco de desabamento. As famílias ainda estão retirando suas coisas lá de dentro, agora, fim de tarde. A princípio, elas vão para onde? Para os albergues, se conseguirem vaga, né? Porque já são 7h20. Vale lembrar que os abrigos funcionam das 7 da noite às 7 da manhã e no restante do tempo. Como é que ficam essas crianças? E o Fábio, que é vigia na madrugada, como é que fica? Bom, há uma luz no fim do túnel. A prefeitura disse que vai pagar o auxílio moradia de R$500 por família, mas demora, não é de uma hora para outra. E até lá, como é que fica? O Fábio vai seguir na rua? A gente quer soluções. Na segunda-feira vai ter uma reunião para discutir a possibilidade do prédio virar até um centro cultural
ou quem sabe uma cooperativa de trabalho. E a gente vai ficar aqui cobrando, torcendo para que essas famílias não fiquem ao relento. E um homem foi morto na frente da família em Vale Real, na Serra. A polícia acredita que o crime tenha, para variar, relação com o tráfico de drogas. Andrew Vinícius da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros na frente da família. A esposa Karen Lemes de Freitas foi atingida de raspão. O filho dela, Matheus de Freitas Pinzon, de 20 anos, foi encaminhado ao hospital em estado grave. A namorada do jovem também foi atingida, porém com menos gravidade. A filha de Andrew e Karen foi a única que não se feriu. Segundo as testemunhas, 2 criminosos chegaram no início da madrugada à casa da família se identificando como policiais. Eles arrombaram a casa e obrigaram todos a ajoelhar no chão da sala. Andrews teria sido atingido de forma fatal ao tentar proteger o enteado. A polícia acredita que Matheus era o alvo dos bandidos. Ele tem antecedentes por tráfico de drogas e saiu há pouco tempo da prisão. A Brigada Militar faz ações na região para combater os traficantes. Nós estamos fazendo ações de inteligência, né, e também em conjunto com a Polícia Civil, a gente está reunindo informações para coibir esses novos crimes que venham a ocorrer. Mais uma família dilacerada, né, pelo tráfico de drogas. E no sul do estado, uma outra cena de horror. Bandidos armados com fuzis atacam 2 agências bancárias em Pedras Altas. A Giza Guerra tem mais informações da redação. Boa noite, Giza. Oi, Luciane. Boa noite a todos. Realmente, esses ataques aconteceram minutos após os caixas eletrônicos terem sido abastecidos com dinheiro. Esse ataque, então, que aconteceu na cidade de Pedras Altas. Foram 4 criminosos que entraram armados em 2 agências da cidade no comecinho da tarde de hoje. Um segurança foi feito refém, mas liberado antes da fuga. E aí o que os bandidos exigiram? Que os clientes fizessem um cordão humano para dificultar a abordagem da polícia. O carro que os bandidos usaram para fugir, ele foi encontrado cerca de 3 quilômetros depois, a gente viu aí na imagem, e eles saíram da cidade num outro veículo que já estava aguardando então por eles. Batalhões de cidades vizinhas também foram chamados para participar desse cerco aos bandidos, Luciane, que ainda ninguém foi preso. Bom, e a Giza continua porque foram denunciadas hoje 5 pessoas pelo assalto àquela joalheria de Estância Velha que resultou na morte de pai e filho. Quem comprou as joias roubadas também se deu mal, né, Giza? Numa outra escala, mas também participou do crime e teve envolvimento indireto aí com essas mortes, né, Luciane? Então, o Rafael dos Santos Domingues, de 19 anos, e o Davi dos Santos Melo, de 20, cometeram esse assalto no dia 10 de abril. Para quem não lembra, eles entraram armados na joalheria e atiraram contra os donos do local. O pai, o Leomar Jacó Canova, e o filho, Luiz Fernando Canova, morreram na hora, não tiveram realmente chances de defesa. Outras 3 pessoas que participaram então do crime foram denunciadas por receptação de itens roubados e também por adulteração de sinal identificador de 2 veículos roubados que foram utilizados na fuga, Lu. Agora, que bom, né, Giza, que essas pessoas que compraram as joias, ajudaram, ou seja, de alguma forma na logística, né, do crime, também foram indiciadas, porque esse tipo de crime só acontece porque tem quem compre, né? Exatamente. Quem acabe consumindo essas joias roubadas, provavelmente vendidas a um preço muito mais baixo no mercado negro, né? E de que, de alguma maneira, colaboraram, então, para a fuga desses 2 que não fizeram nada além da linha de frente, né, Luciane? Porque todos os envolvidos, com certeza, têm aí a sua parcela de culpa na morte dessas 2 pessoas que estavam trabalhando. Com certeza. Bom, daqui a pouco, então, a Giza Guerra volta aqui. Em Guaíba, bandidos expulsavam moradores para usar as casas como ponto de tráfico de drogas. Uma operação da polícia prendeu hoje 5 pessoas. A reportagem é do Glauco Paza. Levanta a mão! Levanta! Conforme as investigações, criminosos expulsavam famílias das casas para criarem pontos de tráfico de drogas na Vila São Jorge, em Guaíba. Tentaram manter um toque de recolher, fazer com que as pessoas, a partir das 22 horas, não saíssem mais das suas casas. Mas nós não deixamos isso se criar. Entre os objetivos, um em especial, capturar Alex Sandro da Silva, o Lalau, que já foi condenado por homicídio qualificado, mas estava em casa, aguardando por tornozeleira eletrônica.
A investigação apontou aumento nos crimes por causa da disputa de facções no local, depois que ele teve progressão de pena e deixou a cadeia em abril. Em 13 dias, houve 4 homicídios nessa região. Além de Alex, outras 4 pessoas foram presas, 3 em flagrante. Dinheiro, armas e drogas também foram apreendidos. Até um inocente ursinho de pelúcia se mostrou não tão inocente assim. O tráfico tem muita criatividade, eles escondem drogas em lâmpadas, em veículos, em roupas, em imóveis, no sótão, no forro, no piso e muitas vezes em locais inesperados, como garrafas térmicas e agora no ursinho de pelúcia. Até os ursinhos. Bom, vamos dar uma pausa aí nesses assuntos policiais tão pesados, até porque está começando o fim de semana e já começou lá em Pelotas a FenaDoce 2019. Esse ano, o SBT está com um espaço lá dentro dessa que certamente é a feira mais gostosa e deliciosa do Brasil. E quem está lá? Só podia ser a nossa apresentadora Musa Master, apresentadora do Masbá, Mônica Fonseca, que também é de Pelotas, né? Boa noite, Mônica. Boa noite, sua maravilhosa Luciane Coleman, tudo bem? Tudo certo, já sei até que você já foi rainha aí da FenaDoce, hein? Pois então, né? A Prisca Zeras, né? Lá em 2013, fui rainha da FenaDoce, é uma feira que eu tenho muito carinho, muita paixão, tá aqui na minha terra natal, né, que é Pelotas. E nós estamos aqui no estande do SBT. Hoje a gente está bem representado aqui, olha só. O pessoal pode vir aqui, pode visitar a feira, pode sentar no banco da praça aqui ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega. E olha, tem bastante atividade aqui na feira, hein? São 373 estandes, 250 expositores, 42 estandes de doces, expositores também da agricultura familiar, 14 lancherias e restaurantes. E olha, parque de diversões e muito mais. A família inteira pode se divertir, os namorados, amigos. E tem várias apresentações culturais acontecendo durante todos os dias da feira, Lu. E agora eu vou deixar o pessoal aí de casa assim, ó, como diz a Anitta, babando. É, porque chegou a hora da gente mostrar as estrelas, né, da feira, que são os doces de Pelotas. E ó, doce de Pelotas tem que ser fabricados aqui, hein? Aqui no meio a gente pode ver, ó, os doces tradicionais de Pelotas, com um selinho de identificação geográfica, onde o pessoal pode pegar o selinho, digitar ali no site, ver toda a procedência do doce. Doce tradicional tem que sair daqui, gente. Olha ali, ó, a gente pode ver panelinha de coco, ninho, bem casado, camafeu, olho de sogra. É uma delícia, né, Lu? Nossa, que delícia! Eu adoro aqueles ali, ó, com nozes, Mônica. Eu amo camafeu, qualquer doce com nozes, pra mim, são os melhores. E tem ali, né? Tá cheio, ó. Tô vendo. Ó, traz uma caixinha. Tá cheio, e os doces bem novinhos. O pessoal aqui da redação tá pedindo uma caixinha aí de doces, hein? Porque é sacanagem, né? Essa hora da noite. Eu vou ter que pedir... Eu vou ter que pedir ajuda da Formiga para me ajudar a levar tanto doce para Porto Alegre. E olha, eu vou passar o serviço, hein? De segunda a quinta-feira, a feira abre às 14 horas e vai até às 22 horas. E sexta-feira, a feira se estende 1 horinha a mais, vai até às 23 horas. O valor do ingresso, R$12. Sábado, domingo e feriado, a feira abre mais cedo, às 10 horas da manhã e vai até às 23 horas da noite. E o ingresso custa R$16. Lu? Obrigada. E, né, a gente tá falando assim de gastronomia, de comida gostosa. E eu não posso deixar de falar pra vocês que amanhã, olha, o Masbá vai estar uma delícia. Luciana Coleman, tu que és, assim, fit, né, Lu? Tu é toda fit. Tu gosta de banana? Adoro banana, adoro. Eu sou fit, mas eu adoro doce também. Eu sei, Lu. Eu sei que tu gosta de doce, mas olha, amanhã tem uma receita especial no Masbá, que é um hambúrguer onde o bife é feito de casca de banana. É inacreditável, é uma delícia. E é claro que o pessoal de casa não pode perder, ao 12h30 na tela do SBT-RS aqui, né? Juntinho com a gente, o Masbá, que tá, ó, divertidíssimo. Isso e muito mais. Imperdível. Obrigada, Mônica. E ótimo fim de semana aí, meus doces aí da FenaDoce. Beijo. Beijo, tchau, tchau.
E segue a preparação da seleção brasileira para o jogo de domingo aqui na capital. A Giza Guerra tem mais informações. Giza. Pois é, essa preparação que vem sendo bem agitada, com muitas notícias envolvendo aí a seleção brasileira nos últimos dias. Mas amanhã, então, acontece no estádio Beira-Rio, a partir das 4h30 da tarde, um treino aberto. Quem quiser assistir, Lu, basta levar 2 quilos de alimento não perecível. Serão 10 mil lugares para a torcida brasileira. O treino é o último antes do jogo contra a seleção de Honduras, no domingo às 4 da tarde. Falando do jogo, depois de anunciado o corte do Neymar por causa de uma lesão, o atacante William, do Chelsea, foi convocado para o seu lugar. O anúncio da convocação do jogador só aconteceu depois que a Conmebol recebeu os laudos do exame que apontaram, então, essa lesão aí do Neymar. O William tem 70 convocações pela seleção brasileira e esteve nas 2 últimas Copas do Mundo, no Brasil e também na Rússia. Nos 65 jogos que disputou com a camisa canarinho, o atacante marcou 8 gols. Falando em futebol, falando em seleção, falando em Neymar, vamos saber o que o Pinheiro Machado tem para dizer a respeito? Vamos acompanhar a crônica do Pinheiro Machado. Sexta-feira, dia de Pinheiro Machado. Seja bem-vindo. Hoje eu estou aqui no lugar do Felipe Vieira. Seja muito bem-vindo. Boa noite. E hoje, Pinheiro, um assunto, né? Neymar, assunto da semana, e não pelo corte na seleção, mas pela denúncia de estupro, que está sendo investigada, claro, pela polícia. E nem pelo futebol, ele é a questão da semana, né? Com certeza, né? Mas é uma história, de qualquer forma, muito pesada para um astro mundial como ele, que é ídolo de muitos jovens, crianças, adultos, né? Isso é o que é mais lamentável, né? Mas, olá! Infeliz o homem cuja fama torna suas desgraças famosas. É um dito dos tempos da Grécia Antiga. Os sábios daquele tempo nos deixaram mais esta: o homem que busca a fama, a riqueza e casos amorosos é como uma criança que lambe o mel na lâmina de uma faca. É isso aí. Faltou avisar a Neymar que ser famoso é uma escravidão e um tormento. É uma obviedade dizer que, se fosse um zagueiro reserva do Arranca-Toco Futebol Clube, nenhum interesse haveria pelos seus desatinos. Mas o maior craque da seleção brasileira provou que tem estrela. Uma lesão providencial afastou-o do jogo e da fogueira dos comentários. No futuro, essa grave crise talvez venha a ser lembrada e esquecida como uma travessura de garoto. Enquanto isso, no Anônimos Gourmet, 2 gols de placa, tatu coroado e abóbora turbinada. Não perca, voltaremos! E nós também voltaremos, mas logo já com as informações da previsão do tempo e também sobre este rastro luminoso que algumas pessoas registraram no céu do Rio Grande do Sul. A gente explica tudo logo mais. Notícia de última hora. O Ministério Público Federal divulgou agora há pouco que a ex-governadora Ieda Cruzes foi condenada em ação civil pública por improbidade administrativa no esquema desvendado durante a Operação Rodan. Na sentença, Ieda Cruzes foi condenada ao ressarcimento do dano causado aos cofres públicos, à perda da aposentadoria pública, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos e ao pagamento de multa civil. Ainda cabe recurso. E um rastro luminoso chamou a atenção de quem admirava o céu na noite passada. Giza, já se sabe, afinal, o que era isso, hein? Pois é, né, Lu? Chamou muito a atenção. Mas, segundo o diretor do Observatório Astronômico de Itaara, trata-se sim de um meteoro, que são rochas que orbitam o espaço e, com a força da gravidade, acabam entrando, então, na atmosfera da Terra e se desintegrando. Esse clarão aí, ele foi visto em várias cidades gaúchas e até em Santa Catarina por volta das 10 horas da noite. O Instituto Brasileiro de Monitoramento de Meteoros acredita que o objeto tenha se desintegrado
desintegrado a 27 metros de altitude sobre a cidade de Jari, na região central do estado. Ao contrário da noite passada, que estava com o céu bem limpinho e estrelado, hoje então a gente deve ter muitas nuvens. Amanhã o dia já começa mais friozinho na Zona Sul e também na Campanha, com mínimas entre 3 e 5 graus. Na Serra, a média fica em 7 graus. Uma frente fria de fraca intensidade passa pelo oceano e traz nuvens e umidade para a faixa leste, onde pode até ter garoa. No restante das regiões, previsão de um sábado de sol. Vamos saber em Porto Alegre, então, como fica? Tempo úmido e nublado. E pode chover também. Temperatura entre 14 e 19 graus. No domingo, dia do amistoso da seleção, o sol volta a aparecer com máxima de 24 graus. E, por enquanto, previsão de sol na segunda e na terça-feira, com calor à tarde, viu, Lô? Tá certo, muito obrigada pelas informações, Giza. Ótimo fim de semana para você. Igualmente. Tchau, tchau. E servidores gaúchos e cães que trabalharam nas buscas às vítimas da tragédia de Brumadinho foram homenageados hoje aqui em Porto Alegre, no Palácio Piratini. Olha só essas imagens. Participaram da solenidade uma perita e 5 bombeiros que ficaram 25 dias trabalhando lá em Minas Gerais. Agora, olha só os cães. O Guapo, Bono, Logan e Barão, ali estão eles, também receberam do governador Eduardo Leite as devidas medalhas de bravura da Defesa Civil. Pois é, eles trabalharam muito, ajudaram lá no trabalho, né, de buscas às vítimas após o rompimento da barragem. Olha lá, né, os cãezinhos, foram 5 soldados, né, do Corpo de Bombeiros, também uma perita do IGP, que eles foram com o avião da FAB, ficaram lá durante 25 dias, eles foram dia 1º de março e ficaram até o dia 25 de março. E aí, olha só que coisa mais fofa, né? Todos os cães que participaram desse trabalho eram da raça labrador. Parabéns por esse trabalho belíssimo. Uma ótima noite a todos e até segunda-feira.